Então, olá, alunos, para mais um dia de aula, né? Então, nessa semana, para o primeiro ano, a proposta é a seguinte, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o que se refere à identidade, ou seja, como se constrói a identidade de uma pessoa ou mesmo a compreensão dela a partir das suas características mais peculiares, quer seja o idioma, os traços étnicos, os grupos pelos quais ele faz parte, ele frequenta, né? Até mesmo as gírias, a forma de se vestir, a forma de se pensar, o que ele consome, o que ele compra e tal. Então a identidade é um pouco disso, remonta a todas as características que um indivíduo, ele de certa forma representa, utiliza e faz dentro da sociedade. Então a proposta seria justamente isso, construindo identidades, né? A identidade, quando a gente fala na palavra identidade, nos remonta àquela ideia do documento, né? O RG, que é justamente o registro, né, da pessoa, do número, né, de eh, que se fala assim do número de total de habitantes e tal dela. Não, a identidade é muito mais que isso. Se a gente analisar bem essa questão, a gente vai ver que a identidade ela está relacionada a algo muito mais complexo e engloba muito mais questões, né? Aí eu gostaria de usar um exemplo, por exemplo, o que seria, qualifica como uma identidade da população indígena, né? Seria aquela questão dos rituais dos quais os índios participam, né? Ter justamente a natureza como a sua casa, né? Ter atividades como caça, pesca, se colorir com tintas das próprias árvores como algo do seu dia a dia, né? Como fazendo parte da sua essência de hábitos e costumes, ou seja, da sua cultura. Isso vai remontando, né? Esses vários fatores, essas partes, para que eu tenha uma compreensão do todo, que seria a identidade do quê? Do índio, né? Então perceba, né? E veja bem essa questão, né? A identidade ela remonta a todas as características do indivíduo e eu passo a entendê-lo, a identificá-lo e a distingui-lo dos outros povos ou das outras pessoas. Então é mais ou menos isso que a gente está estudando essa semana. O que monta, né? Que constrói a identidade de um indivíduo e o que ela representa, né? Ela faz com que a gente conheça de fato uma pessoa e possa distingui-la em relação às outras. Isso não só para pessoas, como objetos, plantas, né, espécies de animais e tudo mais. Então é bastante interessante perceber essa ideia da identidade. E aí, só dando continuidade aqui, né, a proposta de hoje é a gente pensar como que ocorre esse processo da formação da identidade de uma pessoa, né? Então é interessante eu analisar quais grupos ela faz parte, ela frequenta, né? De certa forma, esses grupos exercem sobre ela uma certa influência social, cultural, né? E por aí a gente começa a ter um olhar sociológico. O que vai fazer com que eu compreenda a identidade de uma coisa, né, de uma espécie de animal ou mesmo de um ser humano. E aí, pensando na identidade de uma pessoa, né, do homem, por exemplo, a gente vai ver que essa identidade ela é produzida por um contexto social específico, né? Ou seja, do dia a dia dela, dessa pessoa, e que agrega tais elementos. Primeiro, o idioma, né? O que ela fala, né? Pode ser o português, se for no Brasil, dependendo do lugar que está, nos Estados Unidos, o inglês, né? Enfim, outras regiões, outros idiomas. Isso é das características. Depois, gírias, né, que são dentro de uma sociedade, existem subgrupos, grupos, movimentos sociais que têm às vezes os dialetos, os códigos próprios deles se comunicarem, né? E a gente às vezes chama dentro da linguagem como gíria, palavras e códigos que eles se entendem, né? Isso é um outro traço da questão da identidade. Traços fisionômicos, né, que tem muito a ver com a etnia da pessoa, a questão também da reprodução de comportamentos, que isso já vem da criação, né, dentro da família, a questão do que aprende, ou seja, a influência da escola sobre o indivíduo, sobre a instrução, na capacidade de compreender as ciências que ele vai ter ou não, dependendo aí do espaço escola, se ele frequenta, se ele passa por ela, se ele é formado através dela, e também traços compartilhados com seus grupos de pertencimento, ou seja, viver em sociedade é pertencer a uma diversidade de grupos, né? Tais quais a gente fala, o grupo de amigos, o grupo de colegas de um trabalho, né?
ou da empresa que você já trabalha, enfim, é menor aprendiz e tal, você já tem ali então uma certa identidade de um papel que você representa no trabalho. Na escola você tem a identidade, né, de um papel que você representa de estudante. Dentro de casa, o papel que se representa é de filho. Então, todos esses aspectos vão influenciando na formação, né, vamos dizer assim, na conjuntura total de um indivíduo. Então, todos esses fatores são de extrema importância para que a gente compreenda a identidade de tal pessoa. E sem contar também na questão da grande sociedade e a sua forma de também influenciar e exercer um certo controle sobre nós quando a gente fala da grande cultura, né? Que de certa forma é reproduzida amplamente através dos meios de comunicação e que muitas das vezes é de massa mesmo. Então, todos esses fatores vão sendo condicionantes, né? Vão exercendo poderes e influências no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Por isso que eu sou tudo isso. Né? Cada indivíduo ele é um pouco do contexto histórico da sociedade, dos grupos que ele frequenta e faz parte, né? Para que a gente possa entender um pouco a identidade de tal pessoa. Então, penso que entender a identidade é justamente estudar o homem em toda a sua complexidade de movimentos sociais e grupos sociais que ele faz parte, né? Então, alunos, essa semana é justamente estudar isso. Como que se constrói a identidade do indivíduo, né? O que de certa forma ele passa, ele aprende, ele transforma, ele influencia e ele é influenciado dentro desse meio chamado sociedade. Então é mais ou menos dentro dessas questões que a gente vai estar estudando na aula de hoje, né? E aí eu coloquei aqui algumas questões para que a gente possa refletir um pouco mais, vocês também exercitar aí a ideia do aluno pesquisador, né? E aprofundar um pouco mais sobre essa temática de hoje. Então aí vem a primeira questão, né? A partir desse tema, identidade, faça uma observação e descreva, né? Onde, quando e como vivemos. Ou seja, onde você vive, como você vive e quando, em que contexto histórico, que influências, né, estão vindo sobre você. Então, pontuar um pouco essas três características seria a primeira atividade aí, né? A segunda seria que dificuldades você, como jovem, né, sente, percebe que há para se estabelecer uma identidade do jovem em sociedade. Isto é, para fazer as suas escolhas, para determinar o seu querer perante o que a sociedade te oferta, né? A sociedade, ela facilita o processo de construção da identidade do jovem, ou de certa forma essa cultura de massa acaba influenciando o jovem a não pensar muito no futuro ou a longo prazo, né? Ou não pensar talvez na profissão, ou não ver talvez o estudo como essa ferramenta que vai possibilitar a ele, vamos dizer assim, subir degraus na sua vida, quer seja afetiva, pessoal, profissional, familiar. Então são várias questões aí que a gente vai estar podendo debater dentro dessa aula, certo? Então é mais ou menos nesse sentido e nesse tema que a gente vai trabalhar essa semana. Como que ocorre o processo de construção da identidade de uma pessoa, especificamente de um jovem ou mesmo de um adulto aí dentro da sociedade, ok? Então, desde já agradeço a atenção de vocês e peço que vocês, né, possam estar lá assistindo essa videoaula que eu sempre faço toda semana e inclusive dê lá o seu like e se inscreva no canal, né, se estiver gostando aí dessa contribuição da videoaula. Então, desde já, muito obrigado e até a próxima.